Bom, eu sou professora Olga Golsevskaya, para quem não me conhece, e eu vou falar hoje sobre algoritmos aproximativos. Algoritmos, como vocês já podem ter percebido, são um conceito central em ciência da computação, né? Tanto que em todos os logos da nossa escola de verão, em todas as versões, a palavra algoritmos tem um papel de destaque, ok? Então, independentemente da área de pesquisa, do problema que você quer abordar, você precisa de um algoritmo eficiente para resolver esse problema. E algoritmos aproximativos servem para resolver problemas que são especialmente complexos, de grande porte, e muitas vezes não é possível na prática achar a melhor solução possível, a solução ótima para aquele problema. No entanto, a gente quer muitas vezes garantir que a solução que o nosso algoritmo vai achar vai ser próxima ao ótimo. Okay? E a gente quer demonstrar isso de uma forma precisa e matematicamente provada. Okay? Então, o curso de hoje, gente, vai ter um pouco esse teor teórico. Okay? Não precisa ficar assustado. A ideia é que vocês entendam, né, quais ferramentas matemáticas a gente pode usar para provar matematicamente que a solução que a gente obtém com o algoritmo é próxima da melhor solução possível. Eu vou começar esse mini curso falando um pouco sobre complexidade computacional, ok? Eu vou motivar o uso de algoritmos aproximativos, tá? E aí na segunda parte a gente vai falar sobre o projeto de algoritmos aproximativos. Tá? Então, primeiramente, o que é um algoritmo? Né? Essa palavra aqui em destaque na nossa bandeira de Minas. Né? Então, um algoritmo é um conjunto finito de instruções precisas para resolver um determinado problema computacional. Okay? Esse conjunto de instruções, ele tem que ser consistente. Então, ele tem que produzir a mesma saída ou solução para o mesma instância de um problema, para uma mesma entrada, ok? Então, a gente tem que ter essa consistência. Sinônimos para algoritmo: um programa, uma receita, um procedimento, entre outros, ok? Muito bem, então um determinado problema a gente pode resolver através de vários algoritmos diferentes, né? Então, se eu definir aqui um problema novo, cada um de vocês provavelmente vai pensar num conjunto diferente de instruções para resolver esse problema. Tá? Então, quais desses algoritmos que vocês proporiam para mim seriam práticos, né? Seriam relevantes do ponto de vista da prática? Tá? Aqueles que forem eficientes. Tá? Em ciência da computação, a gente classifica de uma forma assim, aproximada algoritmos em eficientes, ou seja, aqueles cujo custo computacional, o tempo que eles executam, pode ser limitado por um polinômio em relação ao tamanho da entrada que aquele algoritmo está resolvendo. Okay? E aqueles algoritmos que são ineficientes, ou seja, cujo custo computacional é exponencial com o tamanho da entrada. Okay? Veja que um algoritmo exponencial não significa que ele vai levar tempo exponencial para todas as entradas possíveis do seu problema. Não, ele pode rodar rapidamente para algumas entradas, às vezes para a maioria delas. Mas para algumas dessas instâncias, para algumas das entradas, ele vai ter tempo exponencial. Okay? Então, basta que o seu problema tenha uma entrada que cause esse comportamento exponencial no seu algoritmo para ele ser designado como ineficiente. Okay? E um parênteses aqui, antes da gente continuar, é que em teoria da computação, especialmente, muitas vezes a gente não está preocupado com o custo detalhado de um algoritmo. A gente está muitas vezes preocupado com o termo dominante da função que descreve o custo daquele algoritmo.
Então, por exemplo, se você tem uma função Tn, onde n é o tamanho da sua instância que você está resolvendo, e essa função é descrita por esse polinômio aqui, do ponto de vista teórico, o que nos interessa é que o termo dominante desse polinômio é n ao cubo, tá? Então, a gente vai usar essa notação de ordem de n ao cubo, tá? Então, um algoritmo que possui um custo computacional descrito por uma função cujo termo dominante é n ao cubo, a gente diz que ele tem um custo de ordem de O de n ao cubo, ok? Por que a gente faz isso? Porque, em teoria, a gente está preocupado com instâncias grandes do seu problema, tá? Então, se a gente pegar esse polinômio aqui especificamente e colocar em evidência esse termo n ao cubo, ok? Em parênteses, vão sobrar esses 4 termos aqui. Uma constante, 4 mais 2 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado mais 5 sobre n ao cubo. Veja que quando o n cresce, tudo isso aqui se aproxima de quanto? Cada um desses termos aqui, onde o n está no denominador, vai para 0, certo? Então, tudo que está aqui entre parênteses se aproxima de 4, correto? Então, para grandes instâncias do problema, o custo desse algoritmo vai ser 4n ao cubo. Só que a gente vai ainda um pouquinho além e também ignora esse 4, ok? Então, constantes muitas vezes não importam na teoria da computação. Só importa é a ordem de crescimento daquela função, ok? Então, nessa tabela, gente, nós podemos ver como que o tempo de computação de um algoritmo cresce dependendo, né, da ordem de complexidade do algoritmo que nós estamos utilizando. Então, assim, essa tabela ela foi criada em 79 e assumiu-se que um problema de tamanho 1 leva 1 microsegundo, ok? Então, partindo dessa premissa, como que o tempo total que o algoritmo leva se a gente aumenta o tamanho do nosso problema de 10 até 60, tá? Então, veja que aqui nós temos 4 exemplos de complexidades polinomiais, tá? Em todas elas, a gente começa com um valor muito pequeno e termina com um valor relativamente pequeno, tá? Então, para um algoritmo linear, né, que cresce linearmente com o tamanho da entrada, é muito tranquilo resolver um problema de tamanho 60, tá? E o mesmo se repete para outros algoritmos polinomiais, ok? Então, aqui, o polinômio de grau 5, que já é considerado um algoritmo muito pesado, porém ainda polinomial, uma instância de tamanho 60 ainda leva da ordem de minutos de processamento, né? Então, é uma coisa razoável de você esperar terminar de rodar, correto? No entanto, quando a gente começa a lidar com algoritmos exponenciais, da ordem de 2 elevado a n ou 3 elevado a n, veja o que acontece. Para um problema de tamanho 10, o algoritmo leva 1 milissegundo. Para um problema de tamanho 30, ele já leva 20 minutos. Até aí tudo bem. Para um problema de tamanho 40, ele vai levar quase 13 dias, quase 2 semanas para rodar. Aí a gente já começa a pensar, né? Para um problema de tamanho 60, esse algoritmo vai levar 366 séculos. Ok? Se a gente está lidando com o algoritmo exponencial, onde a base é 3 e não 2, é 3 elevado a n, essa ordem de séculos de processamento já é atingida por um problema de tamanho 40, que não é grandes coisas. Então, vocês podem ver por que a gente desgosta tanto desses algoritmos exponenciais e a gente chama eles de ineficientes, porque para problemas relativamente pequenos, o seu custo é proibitivo. Então, vocês podem me perguntar, mas essa tabela foi feita em 1979, desde então os processadores ficaram muito mais rápidos, né? Então, hoje eu consigo resolver um problema muito maior.
mesmo que o meu algoritmo seja ineficiente. Então, nessa outra tabela, a gente pode ver o efeito de vocês investirem num computador mais rápido. Então, vocês vão assim, não, ao invés de eu pensar num algoritmo mais eficiente, eu tenho um projeto aqui, tenho esses 50 mil reais, eu vou investir num servidor super potente e aí eu vou resolver esse problema rapidinho com o algoritmo ineficiente que eu já tenho aqui implementado. Então, vamos ver como que isso vai funcionar. Se o seu problema tem custo, o seu algoritmo tem custo polinomial, vamos supor n ao cubo, tá? Vamos supor que em 1 hora de processamento, o tamanho do problema que o seu computador consegue resolver é N3, tá? Se você comprar um computador 100 vezes mais rápido, o tamanho do problema que você vai conseguir resolver em 1 hora vai ser mais ou menos 2 vezes maior, ok? Se você gastar R$1 milhão e investir num servidor que é 1000 vezes mais rápido, o tamanho do problema que você vai resolver vai ser 4 vezes maior. Que muitas vezes na prática pode ser justificável, ok? Então, se vocês estão lidando com algoritmos polinomiais, muitas vezes é sensato sim vocês investirem num hardware mais potente, porque eles podem sim possibilitar vocês a resolver problemas muito maiores, num tempo razoável, sem investir muita mão de obra, muito trabalho para elaborar outro algoritmo, ok? Agora vamos ver o que acontece quando a gente está lidando com algoritmos exponenciais. Por exemplo, um que tenha custo 2 elevado a n, tá? Vamos supor que em 1 hora de processamento com o seu computador de casa, você consegue resolver uma instância de tamanho N5, ok? E agora você vai investir R$1 milhão, comprar um supercomputador que é 1000 vezes mais rápido. Olha só o que acontece com o tamanho do problema que você consegue resolver agora. É N5 mais uma pequena constante. Ok? Então, isso é completamente insignificante. Não vale a pena o investimento. Tá bom, gente? Então, a moral da história aqui é a seguinte. Se você tem um algoritmo de custo exponencial, não adianta comprar mais memória RAM, não adianta comprar mais CPU, não adianta paralelizar, não adianta. Você tem que investir no seu algoritmo ou então optar por soluções aproximadas. Em ciência da computação, a gente costuma dividir os problemas em 3 classes principais. Polinomiais, aqueles problemas para os quais nós conhecemos algum algoritmo de custo polinomial. Os problemas da classe NP são os problemas, para vocês nunca errarem, gente, isso não significa não polinomiais, tá? NP, pelo contrário, significa polinomiais, porém polinomiais não determinísticos, tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhe, mas esses problemas na classe NP são aqueles cuja solução você consegue verificar em tempo polinomial. Tá? Então, por exemplo, se você tem um problema de caminho mínimo num grafo, tá? Então você quer saber qual que é se existe um caminho de tamanho K entre o nó A e o nó B. Tá? Então, o que seria verificar uma solução nesse problema? Seria você prover um certificado, que seria uma sequência de arestas, que vai ligar A a B, aí você verifica se o comprimento desse caminho, da soma dessas arestas é menor ou igual a K. Se for, então a solução está correta. Você conseguiu verificar eficientemente essa instância, correto? E a última classe de problemas é aquela de problemas NP completos. Veja que os problemas NP completos são, assim como os problemas polinomiais, um subconjunto da classe NP. Ok? Só que os problemas NP completos são os mais difíceis dessa classe. São aqueles problemas para os quais a gente ainda não conhece um algoritmo polinomial. Tá? E além disso, se a gente descobrir um algoritmo polinomial para um desses problemas que estão aqui dentro, a gente vai conseguir resolver todos os problemas na classe NP também em tempo polinomial. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho em mais detalhes.
E só um detalhe aqui, gente, é que quando a gente lida com classes de complexidade, a gente representa os problemas em forma de problema de decisão, tá? Então, qualquer problema pode ser transformado num formato de problema de decisão. Ou seja, um problema cuja solução pode admitir apenas dois valores, sim ou não, falso ou verdadeiro, ok? Então, por exemplo, o mesmo problema do caminho mínimo, né? Então, você quer saber qual que é o custo do caminho mínimo entre o vértice A e o vértice B em um grafo. Isso não é um problema de decisão. Como que eu transformaria esse problema num problema de decisão? Eu poderia perguntar o seguinte, existe um caminho entre A e B cujo custo é menor ou igual a K? Ok? E aí a resposta seria sim ou não. Se a resposta for não, eu posso perguntar, então existe um caminho entre A e B com custo menor ou igual a 2K? Ok? Aí a resposta pode ser sim. E assim por diante você pode localizar o caminho mínimo. Certo? Então, primeiramente, a classe de problemas polinomiais, tá? Então, como eu já disse, são aqueles problemas para os quais nós conhecemos algum algoritmo polinomial, tá? Que ele apresenta esse custo polinomial para todas as entradas possíveis, todas as instâncias do seu problema, certo? Alguns exemplos de problemas que a gente sabe que são polinomiais. Caminho mínimo em um grafo. Árvore geradora mínima em um grafo, fluxo máximo em um grafo. Veja que nenhum desses problemas é trivial. Pelo contrário, cada um deles apresenta uma estrutura combinatorial que é super complexa. Então, se a primeira vez que a gente se depara com um problema como esse, o primeiro instinto que a gente tem é começar a fazer uma força bruta, assim, um algoritmo que vai ser exponencial, que vai testar todas as possibilidades. No entanto, esses três problemas especificamente apresentam uma estrutura combinatória que permite com que a gente consiga descartar essas possibilidades, esse número exponencial de possibilidades no nosso algoritmo e caminhar de forma rápida em direção a uma solução ótima. Ok? Então, alguns problemas têm essas propriedades e quando a gente consegue enxergar essas propriedades é que nós achamos os algoritmos polinomiais para os mesmos. Okay? Veja que na classe polinomial nós temos várias outras funções de complexidade que são ainda mais rápidas do que um polinômio. Tá? Então, por exemplo, ordem de 1 quer dizer que o custo computacional do algoritmo é constante. Essa constante não precisa ser 1, essa constante pode ser 1000 ou 1 milhão. O importante é que ela independe do tamanho da entrada. Okay? Então, quando o custo do algoritmo, o tempo que ele leva para executar, não depende do tamanho do problema que você está resolvendo, a gente diz que a sua ordem de complexidade é O de 1, é constante. Ok? E assim por diante, nós temos complexidade logarítmica, que a gente chama também de sublinear, né, linear. Nós temos uma complexidade n log n, que é a complexidade quase linear, né, porque a função log ela cresce muito devagarzinho com n, né? É uma coisa quase constante, né, quando n é muito grande. Nós podemos ter uma complexidade polilogarítmica. O que é uma complexidade polilogarítmica? Quer dizer que ela é expressa através de um polinômio, porém a base desse polinômio é um logaritmo, não é um n. Tá? E por último, eu queria destacar aqui que existe a complexidade log estrela. Alguém já ouviu falar dessa função? Então, o log estrela muitas vezes é melhor do que complexidade O de 1. Por quê? O log estrela é um logaritmo iterativo. Então, ele nos retorna o número de vezes que você tem que aplicar a função de log iterativamente. Então, você faz log de log de log de log de n, até você conseguir um número menor ou igual a 1. Então, só para vocês terem uma ideia, se você pegar o número de todos os átomos do universo, a função log estrela desse número vai ser tipo 5. Tá bom? Então, é uma função que cresce extremamente devagar. Ok?
Muito bem. E a classe de complexidade NP, que é, como eu já disse, ao contrário do que o nome sugere, é uma classe de algoritmo de problemas polinomiais. Porém, são polinomiais de forma não determinística, tá? Então, em inglês é Non-Deterministic Polynomial, por isso que é NP. Então, como já disse para vocês, esses algoritmos, esses problemas admitem uma verificação eficiente de uma solução, ok? E aí, de onde que vem então esse nome polinomial não determinístico? Vem da seguinte ideia. Vocês podem pensar num algoritmo hipotético que vai fazer o seguinte. Ele vai adivinhar qual que é a solução do problema de forma não determinística. Então, assim, imagine um algoritmo que vai tomando decisões ao longo do caminho, tá? Então, em cada ponto de sua execução, ele pode ter um número exponencial de possibilidades de próximo passo. Só que vai ter um oráculo que vai falar para o seu algoritmo qual é o caminho que ele tem que tomar para chegar numa solução, se é que ela existe. Ok? E aí, ele vai fazer isso, chegar na solução e, quando ele tiver essa solução em mãos, ele vai utilizar o verificador de soluções e, em tempo polinomial, determinar se ela está correta ou não. Tá bom? Então, esse algoritmo hipotético não determinístico, né, ele roda em tempo polinomial. Mas para ele rodar em tempo polinomial, é essencial que o seu algoritmo, o seu problema seja verificável em tempo polinomial. Faz sentido isso? É possível implementar esse algoritmo na prática, gente, num computador real? É impossível. Quer dizer, é possível, mas quanto tempo ele vai levar para executar? Possivelmente tempo exponencial, certo? Porque se ele não possui esse oráculo que vai falar em cada ponto de decisão qual caminho que ele tem que tomar, o que você faria no computador real? Você testaria todas as possibilidades. E se o número dessas possibilidades for exponencial, quer dizer que você vai achar a solução, se ela existe, porém você vai demorar tempo exponencial. Tá bom? Então, uma outra forma de definir problemas na classe NP são aqueles problemas que você pode resolver em tempo polinomial ou não polinomial através de um algoritmo. Ok? Fazendo isso, você não estaria sendo determinístico na forma de adivinhar uma solução? Quando você adivinha, né, você está sendo não determinístico. E você precisa disso para o algoritmo rodar em tempo polinomial. Só que isso é hipotético, isso não é possível na prática. Para você fazer isso na prática, você teria que ver todas as possíveis possibilidades, né? E aí você vai levar tempo exponencial, ok? Aí eu estaria sendo determinístico. Determinístico, justamente. Gente, alguns exemplos de verificadores, né? Para vocês entenderem esse passo aqui do algoritmo, né? Como que a gente pode demonstrar que realmente é possível verificar a solução de um problema em tempo polinomial, tá? Então, vamos pegar o problema de determinar se um número inteiro S é composto, ou seja, possui algum divisor que não seja ele mesmo ou 1, ok? Então, nós vamos prover um certificado, que a gente vai chamar de T, que vai ser o provável divisor do nosso número em questão, que a gente quer definir se ele é composto ou não, tá? Então, o nosso certificado é o divisor, T. Como que vai funcionar o nosso algoritmo verificador? Como que a gente implementa isso aqui? Divide S por T, se o resto for 0, quer dizer que é um divisor. Pronto. Aí você retorna sim se o resto for 0 e não se o resto for diferente de 0. Né? Em tempo polinomial, você escreve esse verificador, tá bom? Então, ao, por exemplo, mostrar um verificador como esse, você prova que o problema, né, composto, de determinar se o número é composto, ele pertence à classe NP, de polinomial não determinístico. Tá bom? Então, você tem que mostrar o verificador e o verificador tem que ser eficiente. Tá? Outro exemplo, o problema do clique, né? O que é um clique? O clique é um grafo completo.
Tá? É um grafo que possui todas as arestas possíveis entre os seus vértices. Então, se você tem K vértices, quantas arestas o clique tem? K vezes K menos 1 sobre 2, certo? Esse problema do clique, ele pertence à classe NP? Pertence. Como que seria o verificador eficiente para esse problema? Nós pegamos o grafo em questão e fornecemos um subconjunto de vértices como certificado. Tá? Como que o algoritmo verificador vai proceder? Ele vai ver se esses vértices possuem todas as arestas possíveis entre eles. Então, no caso aqui, a gente tem 4 vértices, ele vai verificar se tem as... Quantas arestas? 6 arestas entre os mesmos, ok? Então, se a resposta for sim, né? É que no caso a gente está perguntando se existe um clique de tamanho K. Então, a gente tem que verificar também se o número desses vértices é menor ou igual a K. Se for um clique, um subgrafo completo, a resposta é sim. Se não, a resposta é não. Tá bom? Bom, e aqui um último exemplo é o problema de coloração de um mapa com 3 cores. A gente provê um mapa de um país com as fronteiras entre os estados e a gente quer saber se é possível colorir esse mapa desse país com 3 cores. O certificado é o mesmo mapa colorido, o verificador faz o quê? Vê se o certificado descreve o mesmo mapa da entrada, verifica se o número de cores usadas é no máximo T e verifica se pelo menos algum par de estados adjacentes foi colorido com a mesma cor, porque isso violaria uma coloração válida. Tá? Não seria possível distinguir 2 estados no mapa se eles forem coloridos com a mesma cor e forem adjacentes, certo? Então isso seria uma coloração inválida. Ok? Então essa é a classe de problemas NP. E aí tem um problema clássico que não foi resolvido ainda em ciência da computação, que envolve essas 2 classes de problemas, a classe de problemas polinomiais e as polinomiais não determinísticos, tá? E esse problema, ele é formulado de uma forma muito simples. Será que a classe P é igual à classe NP? Será que o fato de a gente não conhecer soluções eficientes para alguns problemas é uma limitação nossa? Será que eles existem, mas a gente ainda não descobriu? E, no fundo, todos os problemas NP podem ser resolvidos em tempo polinomial? Tá? Então, essa questão de saber se o polinomial determinístico e o polinomial não determinístico são equivalentes é uma grande questão em aberto e é literalmente um problema de $1 milhão. Tá? Quem resolver esse problema ganha $1 milhão. Tá? Quais são as implicações filosóficas dessa hipótese ser verdadeira? Então, vamos supor que P seja igual a NP, que algum gênio consiga provar isso. Quais são as implicações filosóficas disso? Isso quer dizer, basicamente, que achar uma solução para um problema e verificar uma solução para o problema tem essencialmente a mesma dificuldade. Tá? Então, em outras palavras, você criar uma coisa brilhante, né, uma música maravilhosa, você provar um teorema super difícil, ou você inventar uma piada super engraçada, essencialmente a dificuldade desse processo criativo é a mesma dificuldade do processo de verificar essa criatividade, ou seja, você apreciar uma música bonita, ou você verificar se a prova de um teorema está correta, ou você rir de uma piada engraçada. Tá? Então, será que essas coisas são qualitativamente diferentes, você criar e você apreciar, ou será que elas são qualitativamente equivalentes? Ok? Então, essa seria a questão filosófica assim, por trás desse problema de P ser igual a NP. Ok, gente? E a última classe de problemas é a classe de problemas NP completos, né? Eles têm a seguinte propriedade, né? Eles são um subconjunto de problemas NP, tá? Então, os problemas NP completos podem ser verificados em tempo polinomial. Só que, além disso, eles têm a seguinte propriedade. Se um problema é NP completo, então, qualquer outro problema na classe NP é redutível a esse problema em questão.
em tempo polinomial. O que quer dizer que ele é redutível? Isso quer dizer o seguinte, que se eu achar uma solução em tempo polinomial para o meu problema NP completo, então, através desses algoritmos de redução, eu consigo resolver também todos os outros problemas na classe NP. Tá? Então, é um conceito, assim, eles são uma classe de problemas muito especial. Nós não conhecemos um algoritmo polinomial para nenhum desses problemas. No entanto, se aparecer um gênio e achar conseguir resolver um desses problemas, automaticamente nós vamos ter soluções polinomiais para todos os problemas na classe NP e, consequentemente, nós vamos provar que P é igual a NP. Ok? Agora, como que a gente faz uma prova dessa? Tá? Vamos supor que vocês estão trabalhando com um problema novo, tá? Vocês estão estagiando numa empresa e o seu chefe te passou um problema lá de logística, vamos supor que você está estagiando de logística para você resolver. E aí você quer assim, achar um algoritmo eficiente para esse problema, mas você está com o sentimento de que isso não é possível, tá? Talvez esse problema seja NP completo, ou seja, supondo que P é diferente de NP, você não vai conseguir achar um algoritmo eficiente para esse problema. Como que você consegue provar isso para o seu chefe? Tá? Você tem que pegar todos os problemas na classe NP e fazer uma redução um por um para o seu problema. Ninguém, em sã consciência, consegue fazer isso, né? Então, o ideal seria a gente ter um problema mágico, misterioso, tal que alguém já tenha provado que ele é NP completo, ele é equivalente a todos os outros problemas na classe NP, e aí você consegue fazer uma redução deste problema para o seu, somente uma redução de 1 para 1, tá bom? Em 1971, esses dois caras aqui, o Cook e o Levin, eles acharam esse problema misterioso, tá? O primeiro problema que foi provado ser NP completo, ou seja, um problema que, que ele tem uma complexidade equivalente a todos os problemas na classe NP, todos os problemas na classe polinomial não determinística. Ok? E esse problema é o problema SAT, que é o problema da satisfabilidade booleana. Como que a gente formula esse problema? Muito simples. Você recebe um conjunto de N variáveis binárias, tá? Ou seja, variáveis que assumem apenas dois valores, 0 ou 1, falso ou verdadeiro, ok? E aí você monta uma fórmula utilizando operadores lógicos com essas variáveis booleanas. Tá? Então, você pode usar o operador ou o operador e o operador não, ok? E aí você pode fazer qualquer combinação entre essas variáveis usando esses operadores, tá bom? E a pergunta é, dada uma determinada alocação de valores a essas variáveis, o resultado dessa fórmula é verdadeiro ou falso? Tá? Então, basicamente, avaliar se uma determinada fórmula booleana é falsa ou verdadeira. Esse é o problema da satisfabilidade booleana, que é o primeiro problema que foi provado ser NP completo. Tá? Qual que é a intuição, gente? Por que esse problema é tão fundamental? Por que ele é equivalente a qualquer outro problema na classe NP, né? Então, no fundo, gente, os operadores lógicos nós podemos substituir por portas lógicas, né? Que vão receber sinais binários, ok? Por exemplo, sinais elétricos, tá? E aí, dependendo da estrutura da sua fórmula booleana, você pode montar um circuito de portas lógicas, tá? Esse circuito, no fundo, ele pode ser usado para implementar qualquer algoritmo, tá? No fundo, um computador moderno é um circuito de portas lógicas, tá? Então, a classe NP, ela inclui todos os problemas que a gente pode resolver de forma polinomial ou exponencial através de um algoritmo, tá? E um algoritmo, ele pode ser expresso através de um circuito de portas lógicas.
Tá? Então, assim, intuitivamente, por isso que esse problema da satisfabilidade booleana é tão fundamental. Ele é equivalente a todos os outros problemas na classe NP. Mas tem que ser de 3 variáveis, não? Não precisa, mas tem que ser os princípios. Não tem, não. Calma aí. O 3-SAT é um formato de uma fórmula booleana, tá? Mas qualquer fórmula booleana pode ser colocada nesse formato, tá? Então, isso facilita a visualização, mas no fundo é equivalente, tá bom? Tá vendo? Então, primeiramente provou-se que o problema da satisfabilidade do circuito era NP completo, depois o da satisfabilidade booleana e depois o satisfabilidade no formato 3CNF, ok? E aí, veja só, gente, esse cara aqui, o Karp, um ano depois do resultado de Cook, ele já provou que 21 problemas fundamentais em ciência da computação são NP completos. Ele fez essas reduções e desde então muitos problemas foram provados serem NP completos, ok? Então isso é um grande avanço, né? Porque isso simplesmente assim, a gente não precisa ficar batendo com a cabeça na parede, né? Tentando achar uma solução eficiente para determinados problemas, tá? Muito bem, então como que a gente lida com isso então? A gente provou que o nosso problema é NP completo, ele não admite um algoritmo eficiente, então o que a gente faz? Tá? Então a gente pode fazer uma analogia com um político. Ah não, o político não, é uma pessoa qualquer. Olha, eu achei que era um político, mas é uma pessoa qualquer. Tá? Então a gente pode ser duas dessas três alternativas, mas nunca as três. Tá? Então a gente pode ser... Ah, não, o político está aqui. Então a gente pode ser honesto e inteligente, mas aí a gente não pode ser político. Ou a gente pode ser honesto e ser político, mas aí a gente não é muito esperto. Ou então a gente pode ser um político inteligente, mas aí a gente não pode ser honesto. Tá? Então, os problemas NP completos, eles são, assim, de uma certa forma parecidos, tá? Então, a gente tem que escolher duas dessas três opções, tá? Ou a gente resolve o problema de forma exata, a gente acha a solução ótima, e a gente tem a garantia de que a gente vai resolver o problema em tempo polinomial. Só que a gente não pode garantir que a gente vai resolver todas as instâncias do problema, tá bom? Então, muitas vezes, isso quer dizer que a gente vai resolver instâncias muito pequenas ou muito específicas do problema. Entenderam, né, gente? Então, assim, a gente pode se focar em algumas instâncias do problema e resolver eles de forma exata em tempo polinomial. Ou então, a gente resolve o problema de forma exata, a gente resolve qualquer instância do problema, de qualquer tamanho, só que aí a gente não garante que o nosso algoritmo vai rodar em tempo polinomial. Tá? E a terceira opção a gente garante que é a heurística. Né? A gente garante que a gente resolve o problema em tempo polinomial, a gente resolve instâncias arbitrárias do problema, ou seja, de qualquer tamanho, qualquer configuração, mas a gente não resolve o problema de forma exata. A gente provê uma solução aproximada para o problema. Tá bom?